Fala fiel, beleza? Hoje o Corinthians joga contra o Remo e tenta converter o placar de 2-0. E trouxemos o pré-jogo com todas as novidades para vocês. Para ver mais, deixe o link e se inscreva no canal. E jogo muito importante contra o Corinthians. Inclusive, este é o nosso assunto a partir de agora. Primeira partida entre Corinthians e Remo. Remo e Corinthians lá, 2-0 para o Remo. E agora precisa reverter na Neoquímica Arena. Um jogo que por si só vale muito. Classificação para a próxima fase, confiança da torcida no trabalho do técnico Cuca, além de premiação em dinheiro para quem passar. É muita coisa envolvida em um jogo que o Corinthians precisa reagir. É a única saída. Se fizer 3 gols, o alvinegro se classifica no tempo normal. 2 gols leva a decisão para os pênaltis. Com técnico novo e muita pressão extracampo, o time fez o único treino com os titulares nesta terça-feira no CT Joaquim Grava. É claro que o torcedor quer a classificação, seja nos pênaltis ou no tempo normal. O importante é passar pelo Remo, mesmo com os desfalques e os problemas que o time vem enfrentando nos últimos jogos. Mas enquanto o torcedor olha fixamente para o campo, a diretoria corintiana enxerga além. Uma classificação pode trazer confiança para o restante da temporada e também ajudar muito nos cofres corintianos até o final da competição. É que o Corinthians prevê para este ano receitas de aproximadamente 821 milhões de reais. Isso tudo contando com desempenho nas competições, direitos de transmissão, patrocínios, estádio e bilheteria e venda de jogador. Só para se ter uma ideia, a Copa do Brasil paga 70 milhões de reais para o campeão e 30 milhões para o vice. É fato que o Corinthians quer o título, mas a caminhada até lá já ajuda nas finanças do clube, que tem a dívida do estádio em mais de 1,5 bilhão de reais. De quebra, a classificação pode trazer uma, calmaria, num momento tão turbulento, dentro e fora de campo. Fãs de esportes, olha aí, então, as vitórias do Corinthians como mandante desde a última temporada. Se é uma missão possível, claro que é difícil. 1 gol de diferença, 13 em 13 jogos. 2 gols de diferença, 7 jogos. 3 ou mais, 8 jogos. Isso desde a última temporada. E o placar necessário para avançar, como estava falando a Lili Nascimento, diretamente na Copa do Brasil. 3 mais 2 gols de diferença leva, então, a decisão para os pênaltis. Vamos lá, a gente segue falando sobre Corinthians e Remo. É um Corinthians, André Kfouri, que na tua opinião vai precisar mudar completamente para conseguir fazer esses 2 gols para ir para os pênaltis ou 3 gols para se classificar? Teoricamente sim, porque as coisas não estão dando certo, não deram certo contra o Remo, ainda com outro treinador, também ainda sob o comando do Lázaro, né? Na noite em que ele efetivamente perdeu o emprego, o anúncio foi só no dia seguinte, mas ele caiu ao perder para o Argentino Júnior na Libertadores, quando jogou muito mal. Eu honestamente não me lembro de uma partida tão ruim do Corinthians em casa, assim, no pacote geral, né? O nível de conforto que o adversário em Itaquera teve para executar o seu plano de jogo. Então a ideia do Milito, que é o técnico do Argentino Júnior, era uma. Não houve praticamente nenhum ajuste, tudo que o time argentino queria fazer em Itaquera e normalmente as equipes têm dificuldade para executar os seus planos ali, o Argentino Júnior conseguiu até com certa folga, certa tranquilidade. Então foi bastante estranha a atuação do Corinthians e o resultado poderia ter sido até pior. Então a partir disso tem uma mudança de comando técnico, vem um outro treinador, quem quer que seja, com ideias diferentes, evidentemente. Então, as coisas já vão mudar. Os defeitos que o Corinthians mostrou na última atuação, na estreia do Cuca, foram muitos deles repetidos, né, pelo fato de estar fora de casa, no jogo com o Goiás. O Corinthians sucumbiu na parte final do jogo. Depois que levou o segundo gol, o time se entregou. Basicamente, o terceiro gol foi um presente dado pelo comportamento. Até o Cuca disse que o terceiro gol foi culpa dele pela mudança que ele fez na tentativa meio desesperada de empatar e o risco era muito grande. Talvez isso tenha sido realmente um fator, mas o comportamento, a postura do Corinthians nos minutos finais do jogo era aquela de um time que tinha se entregado. Isso não pode acontecer.
em nenhum jogo, muito mais agora, quando é necessário, pelo menos, fazer 2 gols de diferença contra o Remo. Então, eu acho que muita coisa vai mudar sim. Não sei, honestamente, se o Corinthians vai ser capaz, porque a fragilidade defensiva é tamanha que um gol, ou até mais do que um gol do Remo, é uma possibilidade muito grande. Sim. E aí a conta ficaria mais difícil ainda para o Corinthians. Então, eu acho um jogo bastante perigoso e a possibilidade do Corinthians não se classificar na Copa do Brasil, algo bem palpável. Pois é, e olha, mais informações do caso de estupro na Suíça em 1987, que envolve o técnico Cuca. Em entrevista ao portal UOL, o advogado da vítima, Willy Egloff, que acompanhou a vítima durante todo esse processo, né? Ele diz que o Cuca foi sim reconhecido por ela, pela menina de 13 anos, como um dos abusadores. Abre aspas, então, para ele. A declaração de Alex Stivel, o Cuca, é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor. É correto que o sêmen de Alex Stivel foi encontrado no corpo da garota. Fecha aspas, então, para o advogado. Essa declaração contradiz o que o Cuca disse na apresentação dele no Corinthians na última sexta-feira. Nós não estamos num momento em que mais importante é a palavra da mulher. A palavra da mulher não é que o Cuca não teve lá, não falou o Cuca. Não conheço, não vi, não estava. Eu não estou falando que não estava, daí como que eu posso ser condenado hoje, ter 200 mulheres aí me condenando? Pelo que é? Sabe, é difícil para a gente, mas eu não vou desistir. Não, hoje, se fosse o tempo de hoje, se estivesse acontecendo isso no tempo de hoje, ia me favorecer muito. Ia me favorecer muito, porque você ia ouvir a moça, e daí? Não estava, 3 vezes. Pronto, eu já estou absolvido. Não existe coisa mais absoluta do que a palavra da vítima. Existe? Não existe. Você acha que isso e a declaração do advogado pode mudar a situação do Cuca, que já é muito difícil no Corinthians? Eu acho que piora, por hora não muda, e isso é informação, né? Eu conversei hoje no fim da tarde com algumas pessoas do Corinthians para tentar entender como o presidente do Corinthians e como as pessoas, né, do corpo jurídico, como as pessoas do clube receberam essa matéria. Aliás, o mérito tem que ser dado ao repórter Adriano Wilson do UOL, que conseguiu a entrevista com o advogado, com o ex-advogado, né, da menina, hoje mulher, né, da menina. Materiaça, né? Isso é um furo jornalístico internacional, grande, né? Sim. Baita matéria. Sim. E eu fui ouvir do Corinthians, ou de pessoas próximas ali, como o Duílio recebeu. E eu ouvi que o Duílio recebeu com muita preocupação, mas com cautela ainda. Tá? Ele, de fato, está preocupado, de fato, isso agrava a situação, mas o Duílio trata com cautela, e trata com cautela por 2 motivos. Primeiro, porque, assim, é claro que essa declaração do advogado, ela é pesada, ela é relevante, ela tem que ser considerada, mas na leitura do presidente, e eu concordo, ela não é definitiva, porque ela não é uma palavra da justiça. Certo. Ela é a palavra do outro lado, né? O Cuca diz que ela não reconheceu, o advogado diz que ela reconheceu, o que a justiça entendeu sobre o reconhecimento, a gente não sabe, né? Então, assim, é claro que isso é levado em consideração, mas o Duílio aguarda e não trata como se fosse uma sentença, porque é a palavra do advogado da vítima, não a palavra da justiça. E o Corinthians trata com cautela ainda e dá valor à palavra do Cuca e aguarda a postura do Cuca, porque o Corinthians ouviu do Cuca que ele, Cuca, contratou um corpo de advogados na Suíça, certo, para trazer ao Brasil informações que fortaleceriam a defesa. Então o Corinthians está aguardando isso acontecer, até porque o Corinthians quer que uma vez que isso de fato aconteça, que os questionamentos acerca da culpa ou inocência do Cuca, que isso seja direcionado para os advogados do Cuca, não para o Corinthians. Certo. Embora isso não vá acontecer, porque uma vez que o Corinthians compra para ele o problema, o Corinthians traz o Cuca para dentro do seu ambiente, o Corinthians acaba estando diretamente envolvido não com o caso, mas com a repercussão do caso, né? Sim. Então a informação que eu recebi hoje é que essa entrevista divulgada, essa matéria, traz mais preocupação para o Corinthians, mas ainda com cautela por parte do presidente, por esses motivos que eu já falei, por esperar, não querer carimbar 100% o que disse o advogado e por esperar os advogados que o Cuca disse que contratou na Suíça para trazer
fortalecer a defesa. Esse foi o termo que eu ouvi. Mas, assim, isso é informação. Trazendo para o lado da opinião, é uma situação que fica cada vez mais insustentável para o Cuca, né? Porque o Cuca tem uma versão, o advogado tem a sua versão, a justiça o condenou. Matérias da época, né, como a do jornal que a Suprema Corte da Suíça indicou, o portal Meu Timão, como uma boa base de pesquisa. E aí, fiel, o que acharam? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!